Olá galera, tudo bem? Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre o Voyeur, do Gaëtalise. Gente, primeiramente pra quem não conhece o Gaëtalise, ele é um jornalista ali que fez muito sucesso nos anos 60, escrevendo um tipo de jornalismo diferente daquele benfactor que a gente conhece. Ele faz como se fosse uma obra de ficção, né? Uma reportagem como se fosse um livro de um romance, mas na verdade é uma reportagem. E aí surgiu o jornalismo literário. E esse livro aqui foi o último livro publicado por ele, se eu não me engano, tá? Pelo menos esse foi o último que saiu aqui no Brasil. E esse livro aqui, ele vai contar a história de um dono de um motel, daqueles motéis de beira de estrada, sabe, dos Estados Unidos, que nem aquele do Psicose, então. É a história do dono de um motel desses, ali nos Estados Unidos, em que esse dono era um voyeur. E o que significa isso? O Gerald Fools, né, que é esse voyeur e dono do motel, ele comprou um motel para satisfazer os desejos dele de voyeur. E tudo isso envolve uma grande reforma no hotel para com que ele conseguisse espiar os quartos, né, o que já começa a ser muito bizarro. E, enfim, uma história sobre anos dele observando a vida privada dos hóspedes. E, enfim, né? Essa é uma história muito cabeluda, eu acho, pelo menos uma história muito cabeluda. E aí que o Gaëtalise vai contar pra gente um pouco da história desse cara. Bom, o que me levou a ler esse livro? Eu já tinha conhecido o Gaëtalise por meio de uma entrevista dele com o Pedro Bial, que eu gostei bastante, aliás, e isso me deixou curioso com os livros dele. E aí, eu dando uma pesquisada, eu descobri que ele tem um texto muito famoso, jornalístico, chamado Frank Sinatra está resfriado, que é um texto ótimo. E esse texto, assim, é um grande marco pro jornalismo americano e tudo mais. E aí, ok, né? Foi, assim, histórias que me interessam. E o primeiro livro que eu li dele, eu li esse ano até, foi o Fome e Anonimato, que eu vou deixar a capinha aqui. E é sobre, enfim, pessoas famosas e pessoas anônimas, né? E como esse conjunto de pessoas constroem os Estados Unidos de maneiras muito diferentes. O livro é ótimo, os textos daquele livro são sensacionais, tirando alguns que são muito chatos, assim, que pelo menos eu achei chato, o livro em si é muito bom. O que não é o caso do Voyeur. O Voyeur, na verdade, é uma história muito interessante, mas que eu acho que falta algumas coisas, porque a minha relação com essa história é a seguinte: tem um documentário na Netflix, que eu vou deixar aqui o pôster do lado, que se chama O Voyeur, que é baseado nessa história. E vai contar o processo de construção desse livro aqui, né? Sendo que no documentário ele trabalha muito a questão ética e moral, porque acontece o seguinte: o Gaëtalise conheceu esse hotel na época em que ele estava funcionando, ali nos anos 80. Então, assim, o Gaëtalise sabia que estava acontecendo uma violação de privacidade gigantesca. E ele não falou, obviamente, não era pra ele falar, enfim, de todos os próprios debates éticos e morais do Gaëtalise. Sendo que o documentário aborda isso de uma maneira muito interessante, coisa que o livro não faz. O livro realmente só conta a história, o que eu não vejo como um problema, porque, aliás, ele é uma reportagem, gente, não precisa estar detalhando tudo, oh meu Deus, Gaëtalise não precisa trabalhar isso. Mas é que eu senti um pouco a falta do debate, enfim, pô, cara, o que acontece quando você sabe que você está cometendo milhões de crimes porque você está observando a vida das pessoas sem a autorização delas, sabe? Tipo, e de que você viu assassinatos acontecendo, de que você viu, enfim, algumas barbaridades acontecendo. E, enfim, o documentário traz isso de uma maneira muito interessante. Eu acho que é um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida. Assim, é um documentário que trabalha muito com essa questão da construção dessa história, que eu acho que é uma história bizarra, mas que é uma história muito boa. Porra, o cara comprou um hotel para satisfazer o desejo de voyeur dele e ele reformou o hotel. Ele mesmo teve que saber lá como é que ele colocava para poder bisbilhotar a vida das pessoas. Isso é muito interessante. E isso tá nesse livro. O que não deixa, não tira o brilho dele, tá, gente? Mas assim, em relação às outras reportagens do Gaëtalise que eu li no Fome e Anonimato, esse aqui pareceu um pouco fraco, porque faltou mais um aprofundamento no tema, porque
é que é uma coisa muito Gaitalize só contando a história desse cara segundo, e isso é muito importante, segundo os diários dele. E no documentário não, no documentário a gente vê a construção do Gaitalize, da relação dele com o Gerald Fools, e os embates éticos e morais em que publicar uma história dessa traz, porque muitas pessoas passaram por aquele hotel e muitas pessoas foram observadas e muitas pessoas tiveram a sua privacidade invadida, sabe? Então, assim, o documentário mostra isso, mostra tipo assim, olha só, gente, vamos pensar aqui o que é que tá acontecendo. O livro não, o livro só relata a história dele, e eu acho que o livro relata até de uma maneira bem pobre, coisa que o documentário aperfeiçoa mais, sabe? O livro traz alguns casos, mas é sempre... A sensação que eu tive lendo esse livro é de que tudo era muito superficial, tudo muito vago, sabe? E as fontes também que o Gaitalize usou, ele se baseou muito na confiança do Gerald Fools, mesmo ele falando que o Gerald Fools não é uma pessoa confiável, né? Então, assim, ele utilizou muitos documentos do Gerald Fools e não focou no que estava acontecendo ali naquele período, sabe? Tipo, pô, o que é que tá acontecendo nessa cidade? O que é que leva essas pessoas? Ele até comenta de um hospital que tem, da questão da guerra do Vietnã, e sobre, enfim, outros estudos, né? Porque o Gaitalize, ele tem um livro sobre a questão da sexualidade americana na década de 70, né? Que se chama A Mulher do Próximo. E acho que ele comenta, assim, olha só, a evolução sexual permitiu que as pessoas fizessem determinado tipo de coisa e todas essas paradas, mas eu achei toda essa contextualização muito pobre em relação aos outros textos do Gaitalize que eu li, por exemplo. Tanto é que muita gente acha esse livro do Gaitalize um dos piores, né? Mas enfim, eu também tenho que concordar que não foi lá uma experiência, meu Deus, muito legal. Né? Apesar de ser um livro super rápido de ler. Mas enfim, isso, eu achei que faltou ser desenvolvido melhor a questão da investigação que o Gaitalize faz. Achei que, enfim, perdeu um pouco a mão de botar muitos trechos do diário ao invés de escrever mesmo a reportagem e falar assim, olha, era isso. E eu acho que o que mais me irritou aqui no livro, né, e de que no documentário isso não aconteceu, foi a questão das fontes mesmo. O Gaitalize, ele simplesmente meio que ignorou o que estava acontecendo ali pra basear as informações que ele tá passando aqui nessa reportagem. Mas enfim, eu acho, gente, que assim, é um livro que vale a pena ser lido por conta da história que ele mostra. Porque assim, é uma história muito cabeluda, gente. É um cara observando, sei lá, durante décadas a vida privada das pessoas. E assim, por mais que tenha esse problema de fonte que eu comentei, né, é interessante porque ele faz um estudo assim sobre a sociedade americana, o voyeur no caso, né, o George Fools, de observar as pessoas fazendo sexo, o que é que muda, porque isso tudo se passa na década de 70, 80 e início da década de 90. Então a gente vai vendo um pouco as variações. Que aí é que entra o problema. O Gaitalize solta algumas informações, tipo assim, a permissividade americana, mas não contextualiza isso de uma maneira bacana, sabe? Ele só joga e é tipo assim, não quero escrever sobre isso, mas olha só, eu tenho um trabalho sobre isso, sabe? O que eu não acho legal de ser feito. Mas tudo bem. Eu, enfim, recomendo o livro, mas assim, é um livro bom, é divertido de ler, é rápido de ler, mas isso aqui não é nada muito, oh meu Deus, impactante, apesar de ser uma história muito cabeluda, assim, vou deixar bem claro isso, porque, enfim, né, a gente tem aqui diversas coisas, imagina se alguém te observando, sei lá, entediado, mudando de canal, é estranho, né, porque você não imagina, tipo assim, quem é que vai ter interesse em me observar fazendo nada. Tem alguém que vai querer. E é bizarro, porque você não tá sabendo que essa pessoa tá te observando. Mas enfim, né? É isso, gente. Eu acho que se você gosta desse tipo de história e se você gosta de reportagens grandes, né? Porque isso é um livro de 220 páginas, mas que, enfim, uma reportagem muito grande. Vale a pena, mas se você tá procurando uma grande obra monumental do Gaitalize, eu acho que eu recomendo mais o Fome e o Anonimato. É isso, gente. Um beijo, boa noite. Fiquem bem, tá? Vocês não vão ser vigiados.